Prezados compatriotas, um ótimo dia para todos. Hoje falaremos da política cultural do regime militar. Muitas pessoas acreditam que durante o período a única política cultural que ocorreu foi a da censura, foi a da repressão. Infelizmente, esse aspecto autoritário e coercitivo existiu. Não deve ser comemorado, muito pelo contrário, deve ser condenado, inclusive para que lembremos, né, da essência autoritária de todo regime ditatorial. Então, aqueles que querem o retorno de um regime ditatorial deveriam pensar duas vezes se eles não seriam alvos e vítimas desse mesmo regime, uma vez que a repressão autoritária não discrimina propriamente um ou outro alvo. Ainda que possa haver uma seleção oficial, na prática, no dia a dia, isso se torna muito mais incerto. Mas a questão aqui não é de fazer um enaltecimento do regime autoritário. O objetivo, muito pelo contrário, o objetivo aqui é esclarecer a respeito da construção do Brasil. Uma vez que o regime militar faz parte da nossa história, né, e faz parte, portanto, daquilo que somos, daquilo que construiu as bases em que estamos assentados. Né? Porém, esse período não foi apenas autoritário, foi um período também de muita construção, foi um período também de muitas positividades. Não precisamos e não devemos negar os problemas, né? Negar os aspectos negativos. Né? Mas não é porque lembramos os aspectos negativos que devemos esquecer os aspectos construtivos e positivos. Né? Também no âmbito da cultura. Né? Isso aí não é para tomar uma posição política a favor de A ou B, mas para termos uma visão mais abrangente do nosso país, da nossa história, da nossa formação, das nossas instituições. Né? Como veremos aqui, muitas instituições que hoje fazem parte do acervo democrático do Brasil foram construídas durante o regime militar, inclusive no âmbito da cultura. Então, faremos aqui uma análise do período. Esse vídeo aqui é um vídeo mais técnico, né? Então, eu preparei um arquivo em PDF para poder orientar a nossa discussão. Então, durante a maior parte do vídeo, esse arquivo em PDF, com as informações, com as referências, estará em primeiro plano. Né? Esse será um dos poucos vídeos em que vocês não verão o meu rosto durante a maior parte do tempo. Então, compartilhando aqui. Então, o nome desse vídeo, Política Cultural no Regime Militar, né? Daí a minha apresentação. Bem, uma primeira instituição, uma instituição fundamental criada durante o período foi o Conselho Federal de Cultura em 1966. Portanto, já no governo Castelo Branco, foi o primeiro governo do regime. O Conselho Federal de Cultura era o órgão nacional centralizado responsável pela criação do Plano Nacional de Cultura e dos conselhos estaduais de cultura. Naquele momento, só 2 estados, Guanabara e São Paulo, se não me engano, tinham conselhos estaduais de cultura. Já no início dos anos 70, ou seja, poucos anos depois, praticamente todos os estados brasileiros já tinham os seus conselhos estaduais de cultura apoiados, organizados
com o apoio do Conselho Federal de Cultura. O Conselho Federal de Cultura foi um órgão importante para criar um sentido nacional de política cultural. E o Conselho Federal de Cultura reuniu a elite da intelectualidade da época. Uma intelectualidade, por assim dizer, assim, politicamente mais conservadora, porém não por isso menos universal. Então, são autores universalmente reconhecidos por intelectuais de todos os espectros políticos. Todo intelectual que se preze precisa reconhecê-los, reconhecer a sua obra. Então, o Conselho Federal de Cultura se organizou em uma seleção intelectual. Então, vejamos quem estava à frente da política cultural do regime militar. Na comissão de letras, havia Adônias Filho, um grande romancista, Cassiano Ricardo, um grande poeta, Moisés Velhinho, Raquel de Queiroz, Guimarães Rosa, Josué Montelo. Na parte de patrimônio, Afonso Arinos, Dom Marcos Barbosa, Raimundo Castro Maia, Rodrigo Melo Franco, Hélio Viana e Pedro Calmon, né? Grandes historiadores, autores de grandes obras sobre a história do Brasil. Na parte de artes, Ariano Suassuna, Armando Chinor, Clarival Prado Valadares, Andrade Murici, Otávio de Faria, grande romancista brasileiro, Burle Marx, grande paisagista. Na parte de ciências humanas, Arthur César Ferreira Reis, Augusto Meyer, Jacir Lima Menezes, Gilberto Freire, o maior sociólogo brasileiro, Gustavo Corsão, Manuel Diegue Júnior, também grande sociólogo brasileiro. Então, vocês vejam que era essa verdadeira seleção, era essa nata intelectual que foi escolhida pelo regime militar para organizar a política cultural do período. Essa foi a formação original. Depois alguns morreram, outros saíram, mas sempre havendo esse mesmo nível de qualidade, né? Então, para ver que quem estava à frente da política cultural do período não eram propriamente militares broncos, né? Eram grandes intelectuais do período, intelectuais de uma linha mais conservadora, mais de direita, mas que não se confunde com o que hoje chamamos, com o que hoje se tem aí disponível como de direita, como sendo conservador, né? Ou alguém imagina Raquel de Queiroz, Guimarães Rosa, rezando para pneu, apoiando tentativas de assassinato, né? Não tem como, né? Aí fora que alguns nem propriamente de direita podem ser considerados, como é o caso de Ariano Suassuna, ou mesmo de Gilberto Freire, que embora fosse mais conservador politicamente, mas bastante progressista, reformista no âmbito econômico, social. E aqui está a referência, né, de onde eu tirei esse quadro. As referências estão sempre ao lado ou abaixo das informações. Então, vamos falar aqui do cinema, né, que é um setor que está mais em voga atualmente, né? Houve a criação da Embrafilme em 12 de setembro de 1969, durante a junta militar entre Costa e Silva e Médici. A Embrafilme, uma das maiores empresas de produção e distribuição, né? A maior empresa, na verdade, de produção e distribuição de filmes do Brasil e da América Latina, uma empresa estatal criada durante o regime militar. Veremos a importância dela. E a Embrafilme estava apoiada pelo Instituto Nacional de Cinema, que foi criado em 1966, né? Sucedido pelo Conselho Nacional de Cinema, a Concine, criada 10 anos depois, em 1976. Então, vemos aqui a construção de instituições nacionais de fomento à cultura, de fomento ao cinema.
E o cinema, durante o regime militar, foi bastante incentivado. Como vemos aqui nesse quadro que fala sobre a reserva de mercado para a longa-metragem nacional, a chamada cota de tela, né? Então, a gente vê que em 1939 a cota de tela era de um filme por ano, né? A cota de tela foi iniciada por Getúlio Vargas para apoiar o cinema nacional. Então, começou em 39 com a obrigatoriedade de um filme por ano. Em 46 aumentou para 3 filmes por ano. Em 51 aumentou para um filme nacional para cada 8 estrangeiros. Em 59, já com Juscelino, houve uma mudança, né, no critério. Em vez de ser um filme por ano ou para cada tantos estrangeiros, passou a ser 42 dias de exibição de filmes nacionais por ano. Esse número aumentou em 1963, no governo Jango, para 56 dias por ano. E durante o regime militar, aumentou para 84 dias por ano, em 1970. No ano seguinte, aumentou para 98 dias, voltou para 84 dias em 71, 72. Né? Aí, em 75, aumentou para 98 dias novamente. E aí, já no governo Gás, ocorreu uma grande expansão, um grande fortalecimento da cota de tela. Né? Em 1976, passou para 112 dias. Em 1978, para 133 dias. Em 1979, para 140 dias. Ou seja, a reserva de mercado, a proteção oficial ao cinema brasileiro se expandiu consideravelmente durante o regime militar. A exigência de filmes nacionais, de exibição de filmes nacionais, era de 56 dias por ano, em 1963, e passou a ser de 140 dias por ano, em 1979, ou seja, um aumento bastante substancial. Em termos de espectadores nas salas de exibição, ao longo dos anos 70, né, houve um aumento robusto da presença de público, da presença de espectadores nos filmes nacionais e uma redução dos filmes estrangeiros. Né? Ou seja, mais brasileiros passaram a ver mais filmes nacionais em detrimento de filmes estrangeiros. Filmes estrangeiros continuaram sendo a maior parte do público, porém menor. Houve uma expansão de público nos filmes nacionais, como parte de uma expansão do próprio cinema nacional, ou seja, houve uma substituição de importações no âmbito do cinema. A substituição de importações não ficou apenas no âmbito industrial, foi também para o âmbito cultural, uma vez que a cultura passou a ser entendida como parte da indústria nacional e, portanto, devendo ser estimulada, protegida como parte de uma estratégia nacional de desenvolvimento. Né? Então, de 1974 a 1979, o número de espectadores de cinema nacional, de filmes nacionais, foi de 30 milhões para 55 milhões, ao passo que de filmes estrangeiros diminuiu de 170 milhões para 136 milhões. E a participação de público nos filmes da Embrafilme foi também sistematicamente maior. Em 1978, 38% do público brasileiro de cinema assistia a filmes produzidos pela Embrafilme. Ou seja, a Embrafilme se tornou uma agente central do mercado de cinema brasileiro e um fator crucial para a nacionalização do cinema nacional. Tudo isso aqui tirei desse artigo, né? Política cultural, a Embrafilme durante o governo militar de Ernesto Geisel. Né? Kleber Morelli Mendes, Carmen Regina Abreu. E aqui nós temos aqui alguns outros dados sobre a expansão do cinema nacional no período. No período de 57 a 1966, a produção de longas-metragens atingiu uma média de 32 filmes por ano. Nos anos entre 67 e 69, ela passou para 50 filmes.
Com o surgimento da Embrafilme, a política de Estado se tornou mais agressiva. Aumentaram as medidas de proteção de mercado e mais incentivos foram concedidos à produção nacional. Nas décadas de 70 e 80, o cinema brasileiro atingiu seu auge de produção de longas-metragens até então. Segundo literatura disponível, em 75 foram produzidos 89 filmes e 103 em 1980. Ou seja, antes do regime militar, havia uma produção em média de 32 filmes por ano. E em 1980 chegou a 103 filmes, ou seja, mais do triplo. Ou seja, durante o regime estava uma grande expansão do cinema nacional. Né? E aqui são alguns exemplos de filmes produzidos pela Embrafilme. Dona Flor e seus dois maridos, que foi um grande sucesso de público, com trilha de Chico Buarque, né, produzido em 1976. Para Frente Brasil, inclusive, fala sobre a tortura, a repressão no período autoritário. Pichote, a Lei do Mais Fraco. A Dama do Lotação, inspirado em peças de Nelson Rodrigues. A Idade da Terra, né? Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Eles Não Usam. Black Tie, também um filme crítico que retrata as condições da classe operária. Chica da Silva, de 76. Memórias do Cárcere, de 84, inspirado na obra homônima de Graciliano Ramos. O Homem que Virou Suco. Tudo Bem, né? Luz Deu Fuego. Então vocês vejam que são filmes nacionais, filmes brasileiros, mas filmes, inclusive, com um viés social, cultural mais progressista, produzido por progressistas no âmbito do Estado brasileiro durante o regime militar. Né? Então a gente vê aqui Fernanda Montenegro participando aí, eles não usam black tie, tudo bem, Chico Buarque fazendo a trilha de Dona Flor e seus dois maridos, né? Enfim, filmes assim, com temas sociais, filmes muito brasileiros, mas dentro de uma concepção mais progressista de brasilidade. Né? No governo Geisel, a Embrafilme passou, inclusive, por um processo de internacionalização. Ela abriu escritórios em Paris e Nova York para a comercialização de filmes brasileiros e sua exibição em festivais. Nesse período, os filmes brasileiros estiveram presentes em 44 festivais de grande porte, sendo 27 internacionais. Ou seja, a Embrafilme impulsionou os filmes brasileiros no exterior. Os filmes brasileiros passaram a participar de festivais internacionais. Ou seja, assim, da mesma forma como a indústria brasileira passou a exportar, o Brasil deixou de ser primário exportador para ser industrial exportador. Isso também ocorreu no âmbito do cinema. É aqui uma outra citação da mesma fonte. Não bastasse o salto comercial do mercado interno, o governo Geisel também vai ser o responsável pelo maior período de premiações e valorização do cinema brasileiro em níveis internacionais, sejam em circuitos centrais e até mesmo nos mais periféricos. Né? Ou seja, o cinema brasileiro foi impulsionado e foi reconhecido lá fora a partir de uma política de Estado, uma política cultural de Estado. Inclusive, o Festival de Gramado, né, o maior festival de cinema do Brasil, começou durante o regime militar a partir de um apoio público. Né? Como diz na própria página do Festival de Cinema de Gramado, tudo começou em 1973, quando o evento foi oficializado pelo Instituto Nacional de Cinema. Né? Então, aqui, a primeira edição que surgiu da união da Prefeitura Municipal de Gramado com a Companhia Jornalística Caldas Júnior, a Embrafilme, a Fundação Nacional de Arte e as Secretarias de Turismo, Educação e Cultura do Estado. Aconteceu de 10 a 14 de janeiro de 1973. Ou seja, o Festival de Gramado, que é um dos maiores eventos culturais do Brasil, também começou no regime militar com apoio público, com apoio do governo federal. Aqui no âmbito de teatro, música, artesanato, né, artes em geral, a gente tem a criação da Funarte, a Fundação Nacional de Artes, né, criada em 16 de dezembro de 1975. A Funarte absorveu a campanha, né, que não é o campanha, a campanha, absorveu a campanha de defesa do folclore brasileiro, né, que havia sido criada pelo Juscelino,
E também criou o projeto Pixinguinha, em 1977, de apoio à música, né? Aí aqui, no âmbito da campanha de defesa do folclore brasileiro, né, a gente tem aqui que no período entre 54 e 76 foram criados 44 museus de folclore pelo país afora, né? Mas a profusão de museus, aqui a autora fala da profusão de museus de folclore criados durante o regime militar, né? E na alimentação do sentimento de nacionalismo defendido pela liderança do golpe de 64. Né? Os ideais folclóricos não representavam uma oposição aos ideais militares e foram muito bem utilizados pelo novo governo. Lembrando que a gente está falando do militarismo daquela época, não do de hoje, que é completamente diferente, para não dizer oposto. Né? Então, houve durante o regime militar uma grande construção de museus de folclore Brasil afora. Né? Aqui o projeto Pixinguinha, né? Essa informação aqui eu tirei do site do governo federal, da Funarte, né? O projeto Pixinguinha, primeira ação da Funarte de grande visibilidade nacional, né? Tinha como proposta colocar em circulação shows de qualidade artística e técnica que levassem ao público um panorama da música brasileira. Para isso, eram formadas duplas que, em geral, traziam um artista renomado que apresentava outro início de carreira ou que ainda não tivesse reconhecimento e espaço para seu trabalho. Inclusive, foi a partir do projeto Pixinguinha que a Funarte começou a ser estruturada em São Paulo. Isso aqui é uma informação do próprio governo federal hoje, né? Ou seja, o projeto Pixinguinha foi um projeto de alavancagem da música popular brasileira. Inclusive, alguns grupos, como o Boca Livre, foram impulsionados a partir do projeto Pixinguinha da Funarte. Né? Importante também lembrar que a Funarte foi dirigida pela filha do Ernesto Geisel. A filha do Ernesto Geisel esteve à frente da Funarte. Ela era historiadora, ela era uma grande admiradora, estudiosa da cultura brasileira, e contribuiu para estruturar essa grande instituição cultural brasileira que é a Funarte, muito importante até hoje. Então a gente tem aqui um bilhete, né, para um show da Alessi Brandão e do Joel do Bandolim, né, no âmbito do projeto Pixinguinha. Então a gente vê aqui MEC Funarte, projeto Pixinguinha, Alessi Brandão, Joel do Bandolim, Teatro Pixinguinha, Sesc. Aliás, havia grande parceria da Funarte com as instituições do Sistema S. Né? Então, a gente vê aqui um exemplo de 17 de maio de 1978. Né? Então, isso aqui com apoio do Estado brasileiro, no âmbito de uma política cultural do Estado brasileiro. A gente tem aqui uma notícia de 1977, né, de um investimento da Funarte na mostra de artesanato do projeto Cultura Negra. Ou seja, a Funarte, na década de 70, durante o regime militar, já incentivava a valorização das culturas tradicionais do Brasil. Então, o projeto Cultura Negra, já na década de 70, no âmbito da Funarte. Né? Aqui, Geisel vai à Funarte ver Clementina de Jesus. Né? Então, a gente vê aqui a aproximação do regime militar com o setor artístico e cultural do Brasil naquele período. A gente tem aqui também, entre outros exemplos, né, já não estritamente no âmbito da Funarte, o projeto Aquários, que foi uma parceria da Globo com o governo federal. O projeto Aquários surgiu em 1972, com a proposta de levar música sinfônica para um número cada vez maior de pessoas. O projeto Aquários, coordenado pelo maestro Isaac Karabichevski. O projeto Aquários também foi uma inovação em termos de política cultural durante o regime militar. Né? E no âmbito das letras, né? A gente teve a criação da política de coedições no Instituto Nacional do Livro em 1971. O INL, que havia sido criado por Vargas em 1937, conheceu seu período áureo nos anos 70 com a criação da política de coedições, né, em que o INL fazia convênios com as editoras para reeditar clássicos e obras raras e reduzir em 40% o preço final dos livros.
né? De 1971 a 1986, né? Quase todo esse período aí, durante o regime militar, o INL coeditou mais de 2.000 títulos. Ou seja, o Instituto Nacional do Livro lançou, com preço reduzido, mais de 2.000 títulos no mercado, né? Cumprindo destacar sua participação no lançamento de obras das mais importantes coleções de estudos brasileiros, entre as quais a Brasiliana, da qual coeditou 70 títulos, né? A Brasiliana, que é a maior coleção de obras brasileiras já feita, né? Foi lançada inicialmente na década de 30, então, no período Vargas, um período nacionalista, e foi reeditada nos anos 70 pelo Instituto Nacional do Livro. Até hoje, você pode encontrar os livros da Brasiliana em sebos, né? Clássicos, Alberto Torres, Oliveira Viana, estudos históricos, sociológicos, geográficos do Brasil. A Brasiliana é um tesouro que foi reeditada pelo Instituto Nacional do Livro, né? E sua marca aparece também em grande número de volumes das coleções Documentos Brasileiros, da José Olímpio, Retratos do Brasil, da civilização brasileira, Memória Brasileira, Dimensões do Brasil e outros. Ou seja, todas essas coleções e tantas outras, né, uma coleção sagarana, né, foram editadas pelo Instituto Nacional do Livro nessa época, né, e foram disponibilizadas ao público com preços reduzidos, né? Outro também, merecem destaque as edições críticas das obras de Machado de Assis, né? Ou seja, a obra completa de Machado de Assis foi reeditada numa edição crítica pelo Instituto Nacional do Livro. Também Euclides da Cunha, né? Além de Domingos Caldas Barbosa, Raul Pompeia e mais alguns. E muitos autores tiveram sua estreia literária através de coedições com INE. Então, Haroldo Bruno, Marta Antiero, Flório de Freitas Andrade, Irene Moutin, na literatura infantil, Lígia Bojunga Nunes, Marta Maria Martins de Rezende e Danúzia Bárbara. Informações extraídas do livro do Instituto Nacional do Livro, 50 anos de publicação. Publicação oficial do Instituto em 1987, né? Ou seja, o INL, além de lançar e relançar os clássicos brasileiros, ainda lançou autores novos. O INL cumpriu uma importante função na estruturação do mercado editorial brasileiro, né? E também na estruturação do sistema de bibliotecas, já que o INL tinha convênios com estados e municípios para a organização de bibliotecas escolares e de bibliotecas públicas. No âmbito bibliotecário, se iniciou em 1977 a implantação do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, né? Seria oficializado em 1992, mas já em 1977 vinha sendo sistematizado pelo Instituto Nacional do Livro, com o objetivo de realizar um planejamento de bibliotecas integrado, cooperativo e racionalizado. Então, a gente tem aqui a estruturação do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, né, durante o regime militar, organizando a grande expansão bibliotecária no período. Então, a gente tem aqui essas informações que foram retiradas dessa monografia, com base em dados oficiais do INL, né? Então, em 1961, havia 1.924 bibliotecas não individuais no Brasil. Enquanto bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, bibliotecas de centros culturais, bibliotecas de fundações, tudo isso, né? Em 1985, ao final do regime, havia mais de 21.000 bibliotecas não individuais. Ou seja, houve um aumento expressivo, um aumento que cresceu ao longo de todo o período, sobretudo no governo Geisel, quando passou de 3.519 bibliotecas para 15.831. Né? E no âmbito das bibliotecas públicas propriamente ditas, né, bibliotecas mais centralizadas, havia 1.482 bibliotecas públicas populares em 1965. Esse número foi aumentando. Em 1971 havia 1.717,
74, 2.333, em 79, 3.342, em 82, 3.600, em 84 houve uma redução, provavelmente um remanejamento na classificação, e 85, 4.174. Né? Ou seja, o número de bibliotecas aumentou bastante durante o período militar. Entre 65 e 85 passou de 1.482 para 4.174, só de bibliotecas públicas, e no conjunto de bibliotecas, no total das bibliotecas não individuais, saltou aí de menos de 2.000 bibliotecas antes do regime militar para quase 22 mil, ou seja, um aumento aí de mais de 10 vezes, né? E o número de funcionários de biblioteca também aumentou, né? Ou seja, antes de 68 sequer havia contabilização, mas em 68 haviam sido contabilizados 6.731 funcionários de biblioteca. Esse número foi aumentando ao longo dos anos, e em 85 havia quase 49 mil funcionários de bibliotecas. Ou seja, o setor biblioteca no Brasil se estruturou, se expandiu imensamente durante o regime militar. O regime militar não expandiu o clube de tiro, expandiu bibliotecas, né? O que seria motivo mais do que suficiente para ele ser rechaçado pela atual direita, que não gosta de livro, mas gosta de arma e de tiro. O regime militar expandiu biblioteca e livro, clube de leitura, não clube de tiro. E aqui a gente tem aqui no próprio site da Memórias da Ditadura, né, .org.br, que é um site crítico à ditadura, ao regime militar, a gente tem aqui uma explicação para o crescimento do setor literário da época, né? O crescimento da produção de livros foi sustentado pelo aumento do número de estudantes no país, pelos programas oficiais de apoio ao setor gráfico e pelas grandes compras e distribuição de livros escolares feitas pelo Estado. Isso aqui sendo reconhecido por gente que não gosta do regime militar. O aumento da classe média leitora ampliou diferentes nichos de venda, como livros escolares, universitários, técnico-profissionais, manuais e de entretenimento. A ditadura favoreceu alguns grupos da indústria editorial com isenção de impostos na produção e venda de livros. Também estimulou a produção nacional de papel e celulose. Entre 1960 e 1980, a indústria de papel praticamente quintuplicou, aumentou em 5 vezes sua capacidade produtiva, e o Brasil saiu da posição de importador para de exportador de papel. Lembrando que a produção de papel é extremamente sofisticada e são poucos os países do mundo que produzem papel, e menos ainda os que são autossuficientes em papel. O Brasil é um deles, graças, em grande parte, às políticas desenvolvimentistas do regime militar, que não apenas garantiu uma maior autossuficiência industrial, como também uma maior capacidade de expressão cultural do Brasil. Nesse âmbito também a gente teve, organizado pelo governo federal, com o apoio do governo federal, a primeira Bienal Internacional do Livro em São Paulo, em 1970, com a participação de 23 países, e a Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, que iniciou em 1983. Ou seja, durante o regime militar, grandes eventos literários passaram a existir, eventos literários que são fundamentais até hoje. Então, a Bienal do Livro, né, que alterna entre Rio e São Paulo, também começou devido à política cultural do regime militar, né? A gente tem aqui outros programas culturais do período, né? Como as casas de cultura, que eram centros com salas de espetáculo, projeção, exposição, inspirados no modelo francês. As casas de cultura foram uma iniciativa direta do Conselho Federal de Cultura, né? E a primeira casa de cultura foi inaugurada em dezembro de 1970, na cidade de Lençóis, na Bahia. Ou seja, havia uma priorização para regiões interioranas, regiões mais afastadas, mais precárias do Brasil, né? Ou seja, a prioridade era levar cultura para as regiões em que havia uma dificuldade de acesso à cultura erudita, né? Em janeiro de 73, o Conselho Federal de Cultura havia implantado 17 casas de cultura nos seguintes estados: Pará, Acre, Amazonas, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Ou seja,
as casas de cultura eram bastante descentralizadas e espalhadas ao longo do Brasil. Não se priorizou apenas a região sudeste, a região sul, mas também se levou para o nordeste, para o norte, né? Enfim, as casas de cultura, até hoje existem várias casas de cultura espalhadas pelo Brasil, criadas durante o regime militar, né? E havia também a Mobralteca, que eram as unidades volantes do programa cultural do Mobral. Mobral, que não era um programa apenas de alfabetização, mas um programa também vocacional, um programa social e um programa também cultural. Havia o programa cultural do Mobral e a Mobralteca, criada em 74, né? Eram as unidades volantes do programa cultural do Mobral. Então, eram caminhões com palcos, serviços de som, projetores de filme, circuito fechado de televisão, pinacoteca, cerca de 3.000 livros para serem emprestados à comunidade, baú da criatividade com todas as ferramentas para trabalho de artesanato em couro, né? Madeira, tapeçaria, artes plásticas, crochê, instrumentos musicais e outros, né? Isso aqui tirado aqui desse link aqui é uma entrevista com dois diretores da Mobralteca. Então, a Mobralteca eram caminhões culturais, repletos de recursos culturais, cinema, teatro, biblioteca, que viajavam ao longo do Brasil, levando cultura e chamando as comunidades para participar dessas atividades culturais do Mobral, ou seja, incentivando a autonomia cultural das localidades. Muitos artistas populares tiveram discos gravados, cordéis editados a partir das Mobraltecas. As Mobraltecas eram uma política cultural governamental para estimular, valorizar as culturas locais do Brasil, com ênfase nas regiões mais pobres, mais afastadas, mais desprestigiadas do Brasil. Então, as Mobraltecas tinham todos esses serviços. E aqui a gente tem aqui um videozinho aqui da chegada do caminhão da Mobralteca em Canguaretama, município do Rio Grande do Norte. Então a gente vê aqui que a Mobralteca, né, chegando em Canguaretama. Vou ver aqui se eu acho aqui o vídeo para colocar. É um vídeo curtinho. Então aqui vamos colocar aqui o vídeo da Mobralteca chegando nesse município do Rio Grande do Norte. Estão de ouvidos atentos e olhos acesos. Adubando os que andavam separados, a Mobralteca acena a personalidade de cada um, convidando o município a exprimir a sua cultura. Uma vida, meu livro para emprestar e consultar. Em teatro, gincana. A Mobralteca arma um verdadeiro circo, um circo cultural, no qual o povo reencontra a sua própria alma. O sorriso e o coração, cante a sua alegria, vem ouvir a gravação. Então, esse é um panorama amplo da política cultural durante o regime militar. Repito, nada disso diminui, né, o estrago, a dor da censura, das perseguições que ocorreram no período. Porém, precisamos ter uma visão abrangente da nossa história sobre nós mesmos, né? Reconhecer os aspectos negativos não significa deixar de reconhecer os aspectos positivos, que muitos deles permanecem ao longo do tempo, estruturaram todo um sistema nacional de cultura que nos permite hoje um rol maior de ações do que antes daquela época. Então, aqui não é questão de exaltar nenhuma espécie de governo, é apenas de esclarecer a história do Brasil.
Se nós somos capazes de reconhecer positividade de regimes autoritários ao redor do mundo, na China, na Coreia do Sul e em outros lugares, por que a gente não pode fazer isso a respeito do nosso próprio país? Já que nós vivemos isso, isso nos pertence, esse é o nosso patrimônio, e o regime militar faz parte da nossa história e construiu grande parte do nosso patrimônio, não apenas econômico, social, institucional, mas também cultural. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima.